Olá, meu nome é Moísa e venho por meio deste vídeo apresentar o trabalho Aplicação de Competências da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, na construção de narrativas digitais. Juntamente com o professor Gabriel, foi elaborado este trabalho e representamos a Universidade Federal de Alfenas, a Unifal, no Congresso Internacional de Educação e Tecnologias, sendo titulado este ano como Ressignificando a Presencialidade. Iniciamos com a pergunta: é possível utilizar as novas mídias digitais em escolas públicas e contemplar as competências gerais da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC? Para essa pergunta, é importante lembrarmos as políticas públicas para o uso de tecnologia digital em escola pública. É verdade que há carência de programas que atendam às diversas realidades escolares no Brasil e, dentro dessa perspectiva, percebemos a ausência de softwares, uma baixa qualidade na internet e acrescido ainda na pouca formação docente. Dentro da história tivemos algumas ações, alguns projetos, como o Projeto Brasileiro de Informática na Educação, o programa Um Computador por Aluno, porém é válido ressaltar que a ideia de que o aparelho digital por si só irá garantir a inclusão é errônea, porque parte de uma questão maior. E pensando nessa ideia, a partir da publicação da BNCC recentemente, a possibilidade do trabalho mais integrado com as novas mídias digitais foi apresentado. E dessa forma reconhece que a tecnologia digital ela é fundamental nas escolas e, para tanto, assume a necessidade do professor e aluno dominarem as novas mídias digitais. Dessa forma, o objetivo aqui é descrever uma possibilidade de trabalho que contemple as exigências propostas para o uso das novas mídias digitais. Continuando, nós temos aqui a metodologia da pesquisa. A natureza é pesquisa aplicada com abordagem qualitativa. O tipo de pesquisa participante. Nesse sentido, é importante destacarmos que parte de uma proposta que une ensino, pesquisa e extensão, aderindo assim ao projeto de extensão da Universidade Federal de Alfenas, chamado Pensando em Códigos. A amostra de pesquisa são estudantes do 7º ano de uma escola pública sul-mineira com idade de 11 a 13 anos. Organizamos estes em duplas para a realização das narrativas digitais a partir de temáticas que tinham mais afinidade. Nós temos uma sequência didática, então a construção das narrativas digitais nesse processo, e a análise é a correlação subjetiva com as narrativas produzidas. É importante falarmos que utilizamos de uma observação e também de um jornal de pesquisa em todo o processo de desenvolvimento das atividades e coletamos para a análise das narrativas digitais iniciais e finais das duplas para validar as evoluções. Na descrição das atividades desenvolvidas, nós temos aqui dois momentos. O primeiro momento, que durou 5 horas e 30 minutos, trabalhamos temáticas multidisciplinares e questões ambientais a partir de diferentes textos. Fizemos um estudo de campo com o propósito de levar o aluno a uma postura de curiosidade e também investigação, e dessa forma eles analisaram os problemas ambientais locais. No segundo momento, que durou 30 horas, foi conceituado o que é narrativa digital junto aos alunos e as aulas sobre o Scratch aconteceram. No caso, após esse processo, eles construíram as narrativas digitais em dupla. Para então analisarmos os resultados, temos as competências gerais da BNCC que tematizam as tecnologias digitais. A primeira competência é valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Segunda competência, exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos
das diferentes áreas. Quarta competência, utilizar diferentes linguagens, verbal, que seria oral ou visual motora, como libras e escrita, corporal, visual, sonora e digital, bem como conhecimento das linguagens artísticas, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levam ao entendimento mútuo. E quinta competência, compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Em continuidade, é importante destacarmos a ferramenta utilizada, que nesse caso foi o software Scratch, que pode ser utilizado de forma online ou offline e tem aí uma linguagem de programação de fácil entendimento. Por meio da execução simultânea de blocos, como nós temos aqui a ilustração, permite a criação de enredos interativos, jogos e outras animações. Em resultado de discussões, temos inicialmente a autoria, que é contemplada na quinta competência geral da BNCC. A tecnologia digital é a ferramenta que possibilita a criação de personagens, cenários e diálogo com o leitor, que nesse caso se percebe a partir da construção de um labirinto como forma de alcançar uma muda de árvore. É visível também nesse sentido as potencialidades do Scratch e a possibilidade de interação entre aluno e ferramenta. A partir das falas dos personagens, é notório o uso consciente da escrita, realçada pelo ponto de exclamação ao estar feliz, e também na construção das falas, atentando-se para a concordância e ordem direta na fala. É possível compreender que a narrativa digital tem um sentido social, contemplando a primeira competência geral da BNCC, já que os discentes trazem à tona os problemas elencados inicialmente, que nesse caso é o corte de árvores. A competência 4, seguidamente, se dá pelo uso dos múltiplos letramentos, incluso o ideológico, pois, como foi abordado, possibilita o domínio de algumas normas impostas pela linguagem padrão. Em continuidade, temos a quinta competência geral da BNCC, porque os alunos tiveram aulas sobre o software Scratch, garantindo assim a formação nos campos tecnológicos para o exercício de protagonismo frente às tecnologias. Dessa forma, compartilha ideias e sentimentos na web, descritos na quarta competência, exercendo também a função de sujeito ativo na sociedade, como é descrito na competência 1 e na competência 2. Na narrativa mostrada em questão, notamos isso quando é proposta aí a prisão dos lenhadores pelo policial. Logo, o computador atuou como ferramenta cultural e o professor, por meio de um planejamento prévio que contemple práticas sociais, atuou como mediador, potencializando todo o processo de escrita. Temos então as considerações finais. O trabalho realizado fez com que os alunos utilizassem os conhecimentos historicamente construídos, pois por meio de uma análise crítica do lugar onde vivem, construíram as narrativas digitais, utilizando diferentes linguagens e exercendo protagonismo em suas criações. Logo, evidencia resultados favoráveis à ação mediadora do professor junto a uma sequência didática com um viés na BNCC. Estas são algumas das referências utilizadas que você pode acessar também no trabalho que está disponível. Gostaria de agradecer, por fim, aos membros do Laboratório de Tecnologia Educacional, ao Laboratório de Mídias Educacionais da Unifal. Um obrigado por estar aqui assistindo a esse vídeo e um grande abraço.